Muito bem, olá a todos. Hoje estamos aqui fazendo o nosso primeiro podcast, a nossa primeira entrevista dentro da série de entregas que a Câmara Argento-Brasileira do Paraná tem se comprometido a realizar durante esse ano. E temos um convidado especial, o Coronel Barroso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Dentro da nossa rotina, vamos escutar um pouquinho da experiência, falar um pouquinho sobre estratégia empresarial nesse momento do ano super importante e dar sequência aí numa série de, vamos ter uma jornada, uma decolagem e um pós-final muito bom, né? Então vou passar a palavra pro Barroso para se apresentar. Também quero agradecer a Intertrading que nos cedeu espaço, novo parceiro da Câmara de Comércio. Agradecer a todos os diretivos e passar agora sim a palavra para o Barroso para fazer uma breve apresentação e nos contar um pouquinho da sua história, da sua vida e da sua experiência. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma satisfação, é uma honra muito grande poder estar aqui nesse momento interagindo com a Câmara de Comércio. Eu que tive a grata oportunidade de passar um ano na Argentina e foi uma experiência muito marcante e muito interessante. Então, eu me sinto muito lisonjeado e agradecido pelo convite, né? Nós somos coronel da reserva da Força Aérea Brasileira, como se diz lá na Argentina, retirado da Força Aérea Brasileira. Foram 38 anos de serviço na aeronáutica. Inicialmente, nós nos formamos como bacharel em logística, com especialização em tendência da aeronáutica. Fizemos os cursos de carreira, curso de aperfeiçoamento de oficiais, curso de comando de Estado-Maior, que hoje no mundo civil seria equiparado a um doutorado. Tive o prazer de fazer o curso de Estratégia e Condução Superior em Buenos Aires, no Ministério da Defesa, na Escola Superior de Guerra Conjunta. E também pude fazer o MBA em Desenvolvimento Avançado de Executivos, com foco em Gestão de Processos, na Universidade Federal Fluminense. E participamos de vários simpósios, treinamento na área de alta gerência, de custos, de gestão de crises. Minhas últimas funções, eu fui subcomandante aqui do 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, aqui em Curitiba. O Bacaxeri, que é responsável pelo controle e defesa de 1/3 do tráfego aéreo do Brasil. Os céus não têm estrada, então se não tiver o controle aqui embaixo, fica difícil, né? É interessante como é estratégico, né, para toda a aeronáutica nacional. Sim. O SINDACTA aqui em Curitiba, sim. São 4 SINDACTAs, 1/3 é aqui. Ou seja, sobraram 2/3 para os outros 3 SINDACTAs, né? E pude também, nessa minha passagem pelo SINDACTA, coordenar a parte administrativa da implantação do Centro de Defesa Diária da Copa do Mundo de 2014. Então, toda a parte de defesa da região sul, Rio Grande do Sul, Florianópolis e Paraná, foi centralizada em Curitiba. Foi lá no SINDACTA, nós tivemos a grata experiência de poder coordenar a implantação desse centro, a parte administrativa dele. E, por fim, eu fui diretor da Fazenda da Aeronáutica, foi minha última função. A Fazenda da Aeronáutica, apesar de ser um órgão público, ela desempenha uma função especificamente corporativa, produção de bens. É um CNPJ, né? É um CNPJ, como se fosse uma empresa, como se fosse uma empresa. Ela é uma das poucas do Brasil que tem o ciclo agroindustrial completo. O que seria o ciclo agroindustrial? Nós produzimos o grão, produzimos a soja, produzimos o milho. Isso vai para a nossa fábrica de ração. Lá nós produzimos as refeições, né? A alimentação do nosso gado e do nosso suíno. E eles se alimentam, geram leite, gera carne suína. O leite nós temos laticínio próprio, que manufatura, transforma em iogurte, queijo. E o nosso matador e frigorífico, que transforma a carne suína em embutidos e derivados. Esses produtos nós temos a nossa própria estrutura de comercialização e temos a nossa própria estrutura de logística de entrega. Então nós vamos da produção à entrega. Então é a jornada do cliente de ponta a ponta, não dá conta, diga-se lembra. E assim, passando um pouquinho para o que gerou esse encontro, falando com o Barroso aqui, falei, olha, como que a gente pode trazer o senso de organização, de estratégia aplicado para as empresas? Porque nós sabemos que estamos
no primeiro, fechando agora o primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre e muitas empresas talvez não fizeram o dever de casa, algumas acredito eu que devam ter feito, mas o que motivou a nossa conversa é trazer um pouquinho daquilo, né? Daquilo que tem de experiência o Barroso para poder multiplicar no nosso ecossistema, no nosso networking e trazer isso de uma forma prática, né? Como falava o Barroso, a fazenda aeronáutica acho que é mais um exemplo de eficiência, um exemplo da administração idônea, né? Logística, incluso comercial, como precificar isso, porque os diversos batalhões, as diversas unidades militares têm que comprar, não é que é cedido, né? Eles compram, fazendo os produtos, então é um belo momento de trocar essa experiência. Então, também gostaria que entender as motivações e as posições que você pode nos entregar hoje. Qual que seria a sua entrega, né? O militarismo ele é rico em informações de estratégia, de planejamento, de foco, de comprometimento. A gente estuda e pratica isso muito dentro dos quartéis. E eu me sinto um privilegiado porque, além disso, aqui no Brasil a gente usa o termo cereja de bolo, eu pude, nos meus últimos 3 anos de aeronáutica, dirigir um órgão com uma função principalmente corporativa, que foi a Fazenda. Então, aí eu pude ver todos esses temas de estratégia de planejamento voltado para o mundo militar, eu pude enxergar que isso aí se aplica quase que totalmente dentro do mundo corporativo. Por quê? Porque eu vivi em loco, eu vivi na pele esses problemas e como tentar resolvê-los usando esses instrumentos. Mas foi a minha motivação. E também a gente vai apresentar hoje o empreendimento do Coronel Barroso, que chama-se @guerrear_empreender. Esse seria o Instagram, né? A iniciativa Guerrear e Empreender, que é uma iniciativa própria do Coronel, para dar sequência e multiplicar aí o conhecimento. Mas nos conta um pouquinho da onde que veio essa ideia de montar essa iniciativa, esse empreendedorismo do conhecimento, né? Conforme ele disse, eu tive esse privilégio de estudar muito de guerra e depois poder praticar alguma coisa disso aí, bastante coisa disso aí no empreendedorismo na fazenda. E aí me veio a inspiração em Sun Tzu, né? Que é trouxe aqui 3 exemplares, né, de literatura estratégica. Sou também um amante de estratégia. Não foi por acaso a escolha do assunto, né? Sim. E está aqui um best-seller, né? Um livro que recomendamos fortemente para quem quiser entender a estratégia na prática. O suprimento e a logística são um dos 5 pontos mais importantes numa guerra. Esses 2 quesitos, eles que marcam a velocidade da guerra. Tá? Então, e tiver melhor organizado, então só na frente. Passo na frente. Quem saber se vai chegar, elas marcam, como se diz, o tempo de uma guerra. É a logística e o suprimento. Nós estamos vendo hoje muito na Ucrânia o problema de logística e suprimento que eles têm que ter para... E voltando um pouco, como que surgiu, então, como que você traz a sua iniciativa Guerrear e Empreender na prática, né? Como que você encara essa jornada? A verdade é poder discutir com o mundo corporativo, né, com os empreendedores, essa experiência que eu tive, né, de estudar muito, estratégia, planejamento, comprometimento e praticar. Mas a ideia não é ensinar nada a ninguém, não gostaria de ensinar, até porque a via tem que ser de mão dupla hoje em dia, né? Mas tem aquele nosso autor brasileiro que diz, Augusto Cury, diz, se eu puder oferecer uma vírgula, para mim já está bom. Trocar experiências e tem um provérbio também africano que diz, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir hoje, vá em grupo. Vão tomando nome. Até um exemplo, né? Temos uma lista aí de terras, né? Bem, e conte para nós quais são as atividades que você executa, desenvolve dentro da Guerrear e Empreender. Essa interação que eu procuro fazer, ela vem através de palestras, alguns assessoramentos individualizados, ao participar de alguns treinamentos. Qual que é a ideia? É tentar enxergar alguma coisa que o empreendedor já não está enxergando mais, que ele faz instintivamente, mas não utiliza todas as ferramentas de forma sistemática, processual.
Então a ideia é essa, treinamento, palestra, conversa informal ou formal, né? Que bom, e a raiz disso, né? A gente está aqui hoje também com esse novo formato e aproveitando todo o conhecimento do Barroso. Então aí para entrar no tema, qual que seria, dentro dessa jornada, qual que seria a primeira conexão, a primeira escada que a gente tem que fazer, já puxando um pouquinho a comunicação militar, qual que seria a primeira escala, conexão que a gente tem que fazer para iniciar a jornada da estratégia do ponto de vista do senhor? Olha, eu enxergo que a gente poderia começar falando de estratégia, né? Estratégia, uma boa estratégia já é um primeiro passo. Mas eu não me sinto à vontade para falar inicialmente de estratégia. Até porque para a gente estabelecer uma boa estratégia, a gente tem que estudar várias nuances, várias informações. Então, vamos começar pelo começo, vamos colocar pelo objetivo, né? O que vem a ser o objetivo, qual o objetivo daquela empresa. A gente começaria por objetivo, né? Sugiro. E muitas vezes eu acho que o objetivo se mistura um pouco com qual que é a essência da empresa, né? Qual que é o propósito, né? Quando a gente fala de objetivo, às vezes temos uma falsa sensação de que é o propósito. Às vezes o objetivo não é propósito, né? Sim. Conta um pouquinho aí o que seria para um empresário hoje, qual que seria o ABC, né? De definir o objetivo para como empresário, né? Eu me baseio muito no método SMART, né? O objetivo tem que ser específico, você tem que centrar o foco em uma coisa bem específica. Maravilha! E nós temos um inimigo interno. Estamos convivendo constantemente com um inimigo. Chama-se zona de conforto, correto? Zona de conforto não é fácil, não é fácil. Quando a gente entra na zona de conforto, primeira coisa, eu falei há pouco sobre a teoria do caos. A teoria do caos, ela também nos fornece oportunidades, né? Sun Tzu já disse aqui, ó, no meio do caos, há sempre oportunidade, ela precisa ser agarrada. Então, se na zona de conforto, você não enxerga a famosa frase de que crise é oportunidade. Oportunidade, sim. Outra coisa que a zona de conforto nos atrapalha é a famosa criatividade, a famosa inovação, né? Se você produz um bom produto por um preço justo, ele vai atender às expectativas da sua empresa por um tempo. Mas em determinado momento você vai olhar para os lados e vai ver vários concorrentes fazendo a mesma coisa. Então é necessário você sair dessa zona de conforto, estar sempre preocupado com inovação, sempre preocupado com a criatividade. Sun Tzu já diz assim, ó, não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver e ouvir o que ninguém está vendo ou ouvindo. E isso é a criatividade. Isso é um dos capítulos do Oceano da estratégia do Oceano Azul, certo? Onde fala sobre a diferenciação do produto. Ser o mesmo o tempo todo, o resultado vai ser o mesmo também. O Picasso tem uma frase célebre, Pablo Picasso: eu tento o impossível, porque o possível todos tentam. E coincidentemente, eu criei esse lema para mim. Todos os dias chegar perto do milagre. Milagre eu nunca vou conseguir fazer. Mas se todos os dias eu procurar chegar perto do milagre, eu estou fazendo o meu limite. Fatalmente vai acontecer alguma coisa diferente nesse processo. E como você enxerga, porque assim, como eu falei, dentro estamos convivendo com aquela zona de conforto que temos que controlar. Sim. Mas além da zona de conforto, nós trabalhamos sempre em volta de um ecossistema. Então esse ecossistema vai marcar também, o timing vai marcar um pouco as condições de contorno. Então como que você enxerga o ecossistema vinculado ao planejamento, né? Veja bem, quando a gente define um objetivo e quer estabelecer uma estratégia para esse objetivo, é muito importante, antes de tomar essa decisão de qual estratégia, qual objetivo eu gostaria e qual estratégia eu vou utilizar para atingir esse objetivo, é interessante, é necessário que a gente estude onde essa empresa está inserida, né? Qual o ecossistema que envolve intra-empresa e externa empresa. Tudo isso que envolve, porque senão, como disse o método SMART, nós temos que definir o objetivo alcançável.
E se nós não enxergarmos essa potencialidade dentro da empresa para alcançar, a gente não vai conseguir. Então, esse ecossistema é a gente estudar o ambiente em que a empresa está inserida. Aonde que a gente está parado, né? Justamente. E agora sim, entrando para falar um pouquinho da estratégia em si. Porque estratégia, né, nós sabemos que temos tática, estratégia, diversas formas de encarar o caminho, a caminhada até o objetivo, né? Sim. Sobre a estratégia, o que você tem com sua experiência, né, para trazer uma analogia para o empresariado local, em Curitiba, do Brasil, da Argentina, quem estiver assistindo esse bate-papo, como começar? Qual que é o primeiro passo dentro da jornada da estratégia? Como eu disse no tópico anterior do ecossistema, eu daria esse estudo, é um estudo do ecossistema, é um estudo que envolve os seus colaboradores, a formação, a seleção deles, né? A cultura organizacional da empresa, que nós estamos falando com uma comunidade transnacional, da Argentina para o Brasil. Então, nós temos que se adaptar às culturas daquele país. Isso aí tem que estar tudo inserido nos seus colaboradores, ele tem que entender e tem que ser aceito por eles, né? Dentro desse ecossistema, nós temos que estabelecer qual a nossa estrutura, se ela é vertical, se ela é horizontal, se os processos estão fluindo adequadamente. Incluir sempre um pouquinho de sustentabilidade dentro desse processo. Essa estratégia sua, ela tem que vir linkada com todos esses processos. Formação de custos. Na Fazenda nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho de custos e ganhamos um prêmio internacional. A Fazenda tem as nuances, ela trabalha com receita própria e receita do governo. Como estabelecer um custo desse produto? Os seus parceiros, os seus fornecedores, como é que está essa linha de mão dupla com eles? Os concorrentes, tem que conhecer meus concorrentes. Quem são meus concorrentes? A Boticário se assustou num determinado período porque ela descobriu que a Cacau Show era um concorrente dela. Quem que é concorrente? Toda a empresa com qual o seu cliente te compara. Então o cliente ficava comparando um presente da Boticário, um perfume, com um presente. Exato, não o produto em si, senão o fim do produto, né? E conhecer também o ator principal disso aí, que é o cliente. Você conhece o seu cliente? Você sabe a necessidade do seu cliente? Qual a impressão você gostaria de deixar no seu cliente? Quando ele ouvisse o nome da sua empresa, qual a impressão inicial que ele vem? Lembre-se, aqui a primeira impressão é a que fica. E o cliente que se fidelizou, ele vai gastar 150% a mais. Existe essa... E custa de 5% a 7% menos manter um cliente do que conquistar um cliente. Então, isso tudo tem que estar estabelecido dentro da sua estratégia. Então, ponto forte, ponto fraco, ameaças e oportunidades, método SWOT. Aí vamos sentar e estabelecer a estratégia. E uma vez definidos esses 4 pilares, 5 pilares, a gente vai ter que tomar um caminho, né? E ali nós vamos entrar em uma seara de decisões, né? Então, a tomada de decisões é fundamental também, porque se tiver eficiência naquele ponto, a gente tem mais chances de lograr o objetivo. Aí dentro da sua experiência, como que circula aí a tomada de decisões vinculada à jornada e objetivo a alcançar, né? A gente, como você disse no início, nós estamos aqui num voo. Nós estamos decolando de Curitiba e vamos chegar na Patagônia. Vamos fazer uma conexão Córdoba, que é a Força Aérea Argentina, a Academia da Força Aérea Argentina em Córdoba, né? Então, agora quando a gente está falando de estratégia, nós já decolamos de Córdoba para Buenos Aires e estamos saindo agora de Buenos Aires para Bahia Blanca, para a gente chegar na Patagônia. E o interessante disso aí é o seguinte: a estratégia, ela tem que ser muito estudada, porque quando você toma decisão, ela vai ter consequências, né? Então, estabeleça uma estratégia baseada em ferramentas de tomada de decisão. Não tome decisão pura e simplesmente pelo seu filho, né? Veja critérios. Existe a aeronáutica, por exemplo, tem um estudo de estado maior. É uma ferramenta de tomada de decisão, né? Então, ao tomar uma decisão de uma estratégia, procure utilizar ferramentas de
tomada de decisão. Ainda mais se for uma coisa vultosa, que vai envolver um processo longo, né? A gente acorda tomando decisões e fazendo estratégias diárias. Até para atravessar uma rua, a gente tem que tomar uma estratégia. Eu vou de sinal fechado, de sinal aberto. Então, dependendo daquilo, a gente usa a ferramenta de tomar decisão ou não. Mas ela é extremamente importante que se usa. Outra coisa que eu agregaria na tomada de decisão seria as ferramentas de gestão de risco, né? Detecta os riscos possíveis. Isso que vai nortear o crítico, né? O que é urgente, o que é importante, o que não é. Preciso descartar, né? Identifica possíveis riscos, observa, analisa se aqueles riscos vão te afetar e qual a intensidade daqueles riscos. Se você está em impacto, se você está disposto a aceitá-lo, se a sua empresa aceita, e começa a preparar respostas. E monitora se aquela sua decisão está de acordo. Então, estratégia básica, conhecer o ecossistema, utilizar ferramentas de tomada de decisão e ferramentas de gestão de risco, uma boa estratégia. Muito bem. E eu costumo dizer também que estratégia é o que fazer, costumo dizer, não, os estudiosos falam, o que fazer, como fazer, quando fazer e quem fazer. Ou seja, vai do começo ao fim, para atingir o objetivo. E qual que é o papel, logicamente, uma pergunta óbvia, né? Mas qual que é o papel do comprometimento na tomada de decisões e na jornada para atingimento do objetivo? O comprometimento tem quatro, né? Que é 4 pilares, que eu digo assim. Nós falamos aqui um pouco de cultura organizacional. A empresa tem que estabelecer qual é a doutrina dela, baseada na a cultura daquele ambiente. Então, ela estabeleceu a doutrina. Olha, a minha doutrina é relação virtuosa ou relação, como se diz, virtuosa ou virtuosa, e me faltou um outro nome. Mas a relação virtuosa, ela seria aquela relação que é boa para ambas as partes. Uhum. Relação viciada, qual que é? Boa para um lado só. Isso está dentro da doutrina. E o seu colaborador tem que entender. Aliás, relação virtuosa e relação viciada é do Roberto Justus. O empresário Roberto Justus, ele usa esses termos. Recentemente que está ali mexendo em Curitiba com coxa, né? Coxa, com coxa. A coisa não está muito boa ali. Mas então, estabelece essa doutrina e ela tem que ser entendida e aceita por todos. Isso é o primeiro pilar do comprometimento desses 4. Olha, minha doutrina é essa. Se estiver bom para você, mas aí você está numa cultura que você estabeleceu uma doutrina que vai contra aquela cultura. O seu colaborador não vai aceitar. Então, a primeira coisa é uma doutrina que seja parametrizada e aceita por todos. Aceitei. Por que eu fiz? Eu me comprometi. Estou comprometido com a empresa, com a doutrina dela, com o modo de trabalhar, com o modo de agir. Esse, para mim, é o comprometimento. Eu vesti a camisa da organização. Né? E colaboradores comprometidos, eles vão chegar no limite dele. E aí vou fazer uma junção de dois pilares, duas verticais interessantes, que é o foco e a liderança. Por qual motivo? Eu, ao longo da minha carreira, também tenho liderado times, liderado projetos, né? E muitas vezes o papel do líder, né, como ajudante, como um facilitador, também precisa impor ou, digamos, guiar o foco do time, né? Sim. Então, assim como a empresa toda, sendo o líder de uma empresa, um diretor, um CEO de uma empresa, ou líder de um time, né? Então, vamos fazer essa analogia de foco e liderança. Qual que é o papel da liderança para com o foco e qual que é a importância do foco para atingimento do objetivo? Você me permite, nós falamos sobre o comprometimento. Não me comprometi. Tudo bem, já assinei o contrato. E agora, como é que eu vou praticar aquilo que eu comprometi? Isso vem muito da liderança, ou seja, que eu chamo de disciplina externa. É a liderança incutindo no seu colaborador a energia para ele cumprir aquilo que ele se comprometeu. Então, cumprir aquilo que ele se comprometeu chama-se, para mim, foco. Eu vou focar agora e vou cumprir o contrato que eu assinei.
Mas está me faltando, tá me faltando energia. O que eu chamo dessa energia? É a disciplina. A energia interna é a minha disciplina interna. Eu vou conseguir forças internas para manter o foco e fazer aquilo que eu me comprometi de acordo com a doutrina da empresa. Mas se está me faltando a disciplina interna, está me faltando aquela força para atingir esse foco, até porque o ser humano ele não consegue focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A neurolinguística explica isso, né? Então, é muito difícil a gente focar. O detalhe do celular. Na empresa não pode celular. Tudo bem, ele deixa o celular em casa. Mas se ele vir para a empresa preocupado se vai receber mensagem, às vezes não tem. Então, é muito difícil. A energia é grande. Então, chama-se disciplina. E aí é o papel do líder. Ou seja, se ele não consegue aquela disciplina interna, vem o líder com a sua disciplina externa. Isso no quartel tem muito ali. É o mais antigo que a gente chama, e chamando atenção, isso, aquilo. Mas a gente tem que ter muito cuidado. O líder não é fácil. Por quê? Porque se a gente for forte demais na disciplina, você desmotiva ou cria medo. E se você for pouco demais na disciplina, você também gera desmotivação. Então, não é fácil esse aspecto do foco. Aí a gente voltaria, adicionaria mais um ponto, que é a motivação, né? Sim. Partindo do time, da estrutura empresarial, estar motivada em prol de atender o objetivo conjunto, né? Isso é muito importante. Eu classifico a motivação como uma outra energia. E eu vejo assim, como a gente consegue tentar motivar um colaborador. A pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, começou os estudos na década de 40 e ela foi até 50 e poucos. Primeiro, necessidade básica é a fisiologia. Depois vem a segurança, depois vem relacionamentos. Então, gente, não adianta. Mudou alguma coisa? Hoje a minha necessidade básica em 2025 continua sendo fisiologia. Eu comi, né? Então não mudou nada. Ou seja, como é que a gente vai motivar? Primeira coisa é dar boas condições de trabalho para o seu, que a gente chama qualidade de vida no ambiente de trabalho. Eu tive a oportunidade até de fazer um curso dentro da aeronáutica. Até a aeronáutica que está preparada, se prepara para a guerra, nós temos a preocupação com a qualidade de vida, né? Então, esse é um aspecto da motivação. E colocar as pessoas certas nos lugares certos, porque se colocar a pessoa errada, ela vai se desmotivar. Sempre provocar o desenvolvimento dessa pessoa e sempre poder avaliar. O avaliar não é para desmotivar, pelo contrário, o avaliar é para motivar. Olha, você está bom aqui e continue assim, você está mal aqui, precisa de melhorar nisso, isso com elegância. Tem uma empresa de Juiz de Fora que reuniu todos e foi passando as avaliações de cada um. E eu tenho essas reportagens, quem quiser depois é só fazer o contato. E o dirigente, o CEO, pediu para vaiar uma menina, vaiar um colaborador, porque a nota dele tinha sido a pior. Isso gerou um mal-estar, gerou uma crise e gerou, inclusive, indenização por danos morais. Então, a avaliação, mas é necessário que seja feita. Isso faz parte da motivação, né? Para saber onde que está, né? Sim. E nós estamos já chegando no nosso último bloco aqui do nosso voo. E eu só quero fazer uma reflexão como é importante quando a gente fala de estratégia, não é simplesmente uma pasta, um plano estratégico no papel, né? Sino que envolve o quê? Ação conjunta de todos os colaboradores, desde o mais raso até o mais alto, desde a organização, alinhando todos esses pilares que a gente está transitando nesse voo, né? Então, assim, é interessante para entender que a estratégia, a conformação da estratégia não é única, não é invariável, então ele vai ter variáveis para controlar, como um avião tem, né? Sim. Velocidade de voo, velocidade de vento, de cola, de frente, né? Temperatura, pressão, enfim, nós temos várias variáveis dentro da nossa viagem, né? Para chegar no destino final, né? E acho super interessante trazer esse senso de consciência para empresas,
para empresários que estão querendo organizar a casa, organizar a estratégia, pensar no médio, curto ou longo prazo, sempre focar na estratégia. Então, esses pilares acho que vão ser, para mim, está sendo uma aula, né? Hoje tudo a gente, como eu digo, a gente vai descascando a cebola aos pouquinhos e a gente vai chegando no núcleo, né? Então, aí, para dar sequência, qual que seria uma crítica que você poderia compartilhar em relação à estratégia, aos processos estratégicos, às práticas estratégicas que hoje em dia as empresas e empresários estão levando à frente, né? A primeira coisa que eu digo, e os estudiosos, alguns até usam o termo em conjunto, estratégia sem planejamento não funciona. Então tem que estar agregado à estratégia o planejamento. Alguns chamam, inclusive, de planejamento estratégico. E às vezes é muito difícil a gente entender até onde vai a estratégia, onde começa o planejamento, né? Então, quando a gente vê o que fazer, quando fazer, como fazer e quem fazer, que são os 4 pilares da estratégia, o que fazer está no campo da estratégia, está no campo do pensamento, está no papel. A gente escreve, papel aceita tudo, né? Como fazer? Eu também posso dizer, olha, eu vou daqui a São Paulo de avião, um avião de caça da Força Aérea Brasileira, amanhã. Já falei, vou chegar em São Paulo com 40 minutos. Eu preciso estar em São Paulo, vou chegar em São Paulo de avião. Preciso estar lá 40 minutos. A minha estratégia. Como? Vou pegar um avião de caça da aeronáutica, decolar e chegar lá em 40 minutos. Papel aceita. O que e como o papel aceita. É a estratégia. Agora, quando e quem? Aí já começamos a entrar no planejamento. O quando. Quando eu vou ter esse avião disponível? Olha, o avião não está disponível para amanhã. Ele está disponível para daqui a um mês. Então eu ter que mudar a minha estratégia. Amanhã não vai acontecer. Ou mudou meu objetivo, eu vou de outro jeito. Ou eu vou esperar um mês. Então, como já está no planejamento? E quem? E veja que essas são as 6 Ws, 2 H, né? Não tem nada que a gente não tenha visto. Sim. São formatos, são ferramentas clássicas de gestão trazidas à prática, né? Sim. Então, aí que a gente começa o planejamento, é esse momento. É necessário ter o avião. Mas é possível? Então, a gente tem que estudar viabilidade econômica, e o planejamento é a longo prazo. Se nós já estamos em março, se não foi feita a estratégia de planejamento no ano anterior, ainda temos aí 9 meses, mas esse avião já está, né? E o que eu digo? O planejamento ele vai confirmar ou não a estratégia. Não tem jeito. Olha, eu não tenho um avião de caça para ir para São Paulo amanhã. Ponto. Já tem que mudar a minha estratégia, né? E tem certas coisas que a gente pode planejar. Eu amanhã estarei às 8 horas da manhã no aeroporto para decolar no avião de caça. Isso eu posso planejar. Agora, se eu vou ter o avião, aí já não depende mais de mim. Então, coisas que a gente planeja e que a gente não planeja. Como o Frei Sinal costuma dizer assim, planejamento para mim aqui no Brasil é quando o filho chora e a mãe não vê. A gente tem que ver a viabilidade, o que tem. Então, esse para mim, e a estratégia tem que estar linkada nisso. Porque senão ele está só no papel, só lá. A gente não pode só estabelecer uma estratégia, usou ferramentas de tomar decisão, usou gestão de risco, estabeleci. E já começar a fazer, não, vamos planejar, vamos ver se nós temos a condição. Olha aquele ecossistema que a gente estudou lá atrás. E se tiver que escolher uma desses 12 caminhos, 12 escalas que a gente fez aqui, qual que você escolheria como mais importante? Olha, Matias, eu vou te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá. Qual o órgão mais importante do corpo humano? Ixi, complicou, né? O dia que você me responder qual o órgão mais importante do corpo humano, eu vou conseguir responder para você essa pergunta. O que eu tenho, certeza a gente só tem na morte, mas eu vejo que é muito importante, quase certo se nós seguirmos esse compêndio, esse conjunto de processos que nós conversamos, fatalmente a gente vai atingir o objetivo. Talvez não 100%, né? E aí as variáveis, o sistema dinâmico, mas a gente vai se adaptando, como eu digo, criticando. A aeronáutica diz que crítica é a arte de apreciar méritos e deméritos, com a finalidade de aperfeiçoar. Então,
a gente utilizando esses parâmetros, sempre criticando esses processos, eu vou usar a frase de Almirante Barroso na Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, não é isso? Almirante Barroso disse assim: sustentem o fogo que a vitória é nossa. Então, faça esses processos, Seja resiliente, né? e seja resiliente, porque vamos chegar na vitória. Excelente, maravilha. Podemos tomar essa frase como mensagem final ou ainda você quer jogar mais uma pérola para nós? Eu vou jogar 2 pérolas, se você me permitir. Com certeza. Sun Tzu, que é o meu guru aqui, ó. Sun Tzu, ele diz assim: se queres a paz, prepare-te para a guerra. Né? Cuidado com a zona de conforto. E San Martín disse mais ou menos assim: uma derrota brigada, peleada é melhor do que uma vitória casual. Então, é melhor você se dedicar no seu processo. Se vai conseguir, pelo menos se não conseguiu, você administrou a situação. Né? Ao passo que você conquistar uma vitória casualmente, às vezes você demandou uma energia muito grande e foi uma vitória pequena. Então, repito, uma derrota peleada é melhor que uma Vitória fácil. vitória casual, fácil. Sim. E me coloco à disposição nas minhas mídias aí. Barroso, muito obrigado. Eu acho que foi uma manhã muito produtiva. Você nos deixou algumas pérolas aqui, que vamos deixar para a eternidade aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. E eu quero que você repita mais uma vez a sua rede social, para quem quer entrar em contato com o Coronel Barroso, como que chegamos até você, como que a gente se conecta. @guerrear_empreender. E no LinkedIn também? LinkedIn também. Temos lá, @guerrear_empreender. Maravilha. Temos LinkedIn, Facebook, Instagram, o TikTok. Opa. E temos também o YouTube. Barroso, acho que amanhã foi muito produtiva. Obrigado mais uma vez. Para quem quiser seguir a Câmara, então, Câmara Argento-Brasileira, podem nos seguir no Instagram. Esse material vai estar, como já falei, dentro das redes sociais, YouTube, Instagram. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal da Intertrading. E nos vemos na próxima. Até mais.